Existem demandas que são comuns a todos os casais. Sobrecarga de trabalho, de divisão de tarefas, questões sexuais, mas existem algumas demandas que são específicas para a faixa etária de cada casal. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar para vocês, outros psicólogos, quais são as demandas mais comuns que casais jovens podem trazer para o contexto de terapia. Eu sou a Amanda Said. E eu sou Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Então vamos lá. Não é que existem demandas especificamente que só aparecem em casais jovens, até porque definir jovem, né, pode variar bastante. Mas a gente pode até estar falando de idade, mas a gente vai também falar de casais que estão há pouco tempo juntos, né, casais que não têm filhos, e por isso eles se encontram ali no primeiro estágio do ciclo de vida familiar, que a gente fala, que é casais sem filhos. Então é mais direcionado para esse público que a gente vai conversar com vocês, colegas, sobre como manejar esses atendimentos. E várias das demandas, né, como a gente mencionou, acontecem e surgem em outros momentos de vida, mas a gente vai deixar esse comentário para outros episódios e vai tentar focar em como eles aparecem para casais nessa condição, né? Então, acho que um primeiro ponto, né, uma primeira demanda que aparece, e que não necessariamente vai para a terapia, inclusive, mas talvez, né, seja uma demanda comum desse momento de vida, são as negociações, né? E aí, negociações de várias esferas, né? Tanto no quesito, assim, administração da própria casa, porque muitas vezes esses casais estão começando a morar juntos, né? Ou acabaram de se casar de fato, né? Ou até negociação de tempo juntos, né? De rotina, de como é que vão planejar as coisas do dia a dia, férias, escolha de viagens, escolhas de manejo de compras, né? Quem que faz tal tarefa, quem que faz outra. Isso acontece ao longo da vida inteira, mas aqui talvez seja o primeiro momento em que essas negociações acontecem com mais força, assim. Até isso, essa história, né, do que eu trouxe, o que eu aprendi na minha família, como que eu aprendi as heranças aí todas, e como que isso vai impactar aí na vida e na rotina do dia a dia desse casal que está começando agora, né. Então, às vezes um fazia, sei lá, as compras de determinada forma, sei lá, fazia compras de mês, o outro prefere não, fazer compras semanais, enfim. Então tudo isso entra nesse âmbito aí das negociações nesse primeiro momento, né. E a gente já comentou isso aí também em outro episódio, como que agora na pandemia essas negociações elas se intensificaram ainda mais, né? Uhum. Porque muitas vezes existiu um aumento aí do trabalho, né? Às vezes o aumento do trabalho em casa mesmo, né? Dessa rotina aí que incluiu o trabalho e a rotina de casa, né? Tudo no mesmo ambiente. E até uma das negociações, né, que é bem comum e que já tem a ver com uma outra demanda, que é a questão da família extensa, né? Então, muitas vezes essas pessoas moravam ainda com seus pais e por isso tem ainda uma relação até de dependência em algum nível, ou dessas pessoas também serem fonte de suporte e apoio para os pais, né? Então, como que essa família extensa vai participar é outro assunto que eu acho que vocês, psicólogos, também têm que estarem atentos, ou seja, a gente vai trabalhar um casal e, na verdade, não vai dar para ficar restrito a esse único casal, né? Então, saber disso é algo que a gente pode nos ajudar a nos preparar, no sentido da gente entender outras dimensões de família, né, desses sistemas familiares, dessas transmissões transgeracionais que a gente comenta, porque isso certamente vai aparecer nesse momento de vida. Sim. E aí eu fico pensando, quando a gente fala aí da relação com a família extensa, nesse momento do ciclo de vida familiar, entraria, por exemplo, até assim, às vezes se tem um membro do casal, né, que já, sei lá, dava mais suporte para o pai ou para a mãe por determinado motivo, né? Então, como que vai continuar acontecendo esse suporte agora que está fora da casa dos pais? Né? Ou então até, por exemplo, rotina de final de semana, né? Como é que vai Uhum. fazer? Vão almoçar com uma família, depois outro dia vão almoçar com outra, né? Essas pequenas negociações que entram aí a família externa e que elas também estão bem relacionadas aí. E acho que esse primeiro momento, né, em que o casal está há pouco tempo junto, também é um momento da gente conhecer realmente algumas partes, né, ou alguns papéis mesmo daquela pessoa que talvez na relação anterior de namoro não fosse possível. E aí a gente está falando aqui, né, considerando que quem mora junto já está casado, assim, né, porque a gente está falando de uma mudança, na verdade, que pode ocorrer com um grande
né, de forma muito atenta, assim, de forma muito específica, né, quando a gente passa a morar junto. Então, talvez determinada situação não fosse uma questão, porque na situação de namoro não era um problema, sei lá, às vezes um vai dormir muito tarde, outro acorda muito cedo. Fazer isso aos finais de semana tinha um impacto, agora dividindo uma rotina isso vai ter outro impacto. Então, também é o momento da gente, de fato, conhecer as pessoas. É claro que às vezes os casais já fazem isso durante o namoro, especialmente se a gente está falando de namoros mais longos, mas acho que uma das demandas é a gente também ouvir essa frase, né, Bi? Que às vezes as pessoas falam que não foi com essa pessoa que eles se casaram, né? Ou que se surpreende, que não era assim, que agora de repente a pessoa mudou, mas é porque realmente nessa relação, né, dividir uma casa, às vezes as pessoas demonstram coisas porque só a rotina que demanda isso, né? Sim, exatamente. E aí, se a gente parar para pensar, isso vai depender de cada casal, né? Tem uns que têm mais facilidade para conversar, outros não têm esse espaço de diálogo tão frequente também. Então, todas essas negociações, né, todas essas questões vão variar aí de casal para casal e cabe a nós auxiliarmos eles nesse processo aí de negociação, de comunicação. A gente fala questões de comunicação porque ela é transversal a todos os assuntos que a gente vai trabalhar com eles em terapia, né? Uhum. Mas a gente sabe também que existem casais que têm maior facilidade por ter já uma rotina mesmo, assim, de conversar, de dialogar, e outros não, né? A gente atende casais jovens, assim, que têm funcionamentos totalmente diferentes, assim, com a mesma faixa etária, mas tem funcionamentos completamente diferentes, assim, uns que seja por um membro do casal que não tem muita facilidade em conversar e isso acaba impactando, né, na forma como o casal inteiro vai dialogar, né, seja porque, enfim, outros também, não tem essa disponibilidade mesmo também. Então, a gente auxiliar e mediar essas negociações são muito importantes. Eu acho que a gente, enquanto terapeuta, também ter ciência de que é um momento em que, às vezes, haverá frustração, né, de um dos parceiros ou dos dois, exatamente porque a oportunidade dessas mudanças aparecerem, assim. Então, a gente também entender que esse processo de mudança faz parte, né, e que provavelmente vai acontecer, é uma forma da gente também dar segurança para esse casal, de que não é porque mudou que significa que piorou ou que acabou, né? Então, a gente também tem essa espécie de, não sei, né, uma questão assim meio de resiliência. Claro que a gente não vai tolerar violências, né, coisas assim, mas mudanças vão acontecer. Então, a gente saber disso também pode ajudar, né? Sim, e aí ajudar nessas mudanças para que elas ocorram de uma forma mais tranquila, né, e que seja positiva ali para o casal. Tem uma outra questão que entra aqui também de forma bem significativa, é essa decisão de ter ou não ter filhos, né? Uhum. Pode ser que isso já seja conversado até antes mesmo, né, de morar juntos, né, essa ideia de será que a gente vai ter filho, não vai e tal. Mas aí talvez nesse processo agora, né, que já estão sem filhos ali, essa negociação ela passa a ser também ainda mais importante, né? E isso precisa ser conversado, assim, né? Isso precisa ser levantado em questão, porque às vezes existe uma parte que quer uma coisa e outra está pensando de outro jeito, né? E isso pode gerar ainda mais conflitos. Então, nós precisamos perguntar para eles: e vocês têm planejamento de ter filhos? Não tem? Né? Não cabe a nós fazermos nenhum tipo de julgamento em relação a essa escolha, né? Então, se o casal quiser ter 8 filhos ou não quiser ter nenhum, é uma escolha que eles fazem, né? Mas a gente precisa trazer esse assunto, né? Até para entender e conversar ali com eles sobre isso, já que um filho muda tanta coisa ali no sistema. E acho que essa é uma das decisões que tem a ver com projeto de vida e de plano futuro, que também é um assunto que provavelmente pode aparecer nesse momento, né, nesses casais jovens, né, e a gente, às vezes, inclusive, faz um exercício, né, que eu acho que já é entrando aí um pouco como a gente maneja, que é de pensar, né, o futuro, assim, imaginar esse futuro, né, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, e às vezes a gente faz com que cada um trace, né, seu projeto individualmente, depois a gente compartilha, a gente pede para que eles tentem explicitar várias dimensões da vida, não só da relação, porque imagina se um quer mudar de cidade, né, e é logo daqui a um ano e o outro quer fazer alguma coisa que, né, enfim, se comprometa com aquela cidade que eles estão. Então, isso tudo pode ser uma surpresa,
né? Pode ser um momento de surpresa para eles, mas também é uma oportunidade da gente fazer isso num ambiente mais seguro, assim, né? E aí, filhos é um desses elementos que pode entrar nesse projeto aí futuro e que pode ou não ter divergência, assim. E o que a gente, assim, tem uma certa percepção é de que porque quando os casais chegam para fazer terapia de casal, muitas vezes ele já vem de um desgaste aí, né? De um tempo, então assim, não é nenhum problema novo que surgiu, né? Então já é um desgaste de muito tempo. E às vezes conversar sobre planos e projetos pode ser uma área meio, né, delicada assim para eles, né? Que tem um certo receio, uma certa insegurança do que o outro vai pensar, né? Do que o outro vai achar. E só que a gente sabe que também não falar sobre isso também não é o que resolve, né? Então, às vezes até o medo que a pessoa tem quando ela compartilha, o outro fala: "Ah, gostei dessa ideia e tal, gosto Uhum. desse plano, é possível", e aquilo vai mudando ali a forma com que eles estão lidando, né, com aquela situação de crise e tal. Então, falar sobre planos e projetos também é importante, não só para que se tenha mesmo, de fato, planos, projetos em comum, mas também para eles se aproximarem ou perceberem, assim, as diferenças, né, o que realmente está fazendo sentido agora para aquela relação, ou não, né, se faz sentido. Às vezes, no iniciozinho ali da relação, eles tinham projetos específicos que depois mudam, porque faz parte, né, Uhum, mudar com o uhum. decorrer da vida, mesmo que sejam casais, que estão sem filhos, ali, assim, né, jovens, assim, pode acontecer de ter essas mudanças, né? Então, ajudar neles a fazer essa adequação aí de planos e projetos ajuda até a eles entenderem melhor a relação ali deles. Uhum. E aí tem uma outra dimensão que quando você estava dizendo, que eu estava pensando, que eu acho que isso se aplica, inclusive, quando a gente fala casais jovens, né, não necessariamente em relação à idade, como a gente falou, mas jovens até de relacionamento, né? Então, às vezes, são casais que já tiveram outras relações, são mais velhos, já têm ou não têm filhos, e começam uma relação, né? Então, a bagagem, né, e questões anteriores, muitas vezes também comparecem quando a gente está atendendo esses casais que estão há pouco tempo, menos tempo juntos, né? Às vezes tem questões individuais que a gente ainda percebe que existem como, sei lá, efeito colateral mesmo, né, como consequência de relações anteriores. Às vezes existem outras histórias não resolvidas e que ainda assombram esses casais, né, e até às vezes, de fato, as pessoas que participam de alguma forma, né, seja porque o ex-cônjuge tem, né, em comum um filho, alguma coisa assim, mas é um momento também da gente estar disponível para ouvir essas histórias que às vezes extrapolam aquela relação, mas inclui ali, né, sei lá, talvez pessoas do passado mesmo, né? Claro que a gente não vai focar nisso, mas às vezes isso precisa ser dito, né, para que a gente não fique com um monstro dentro do armário escondido e quando a gente abra era só um besourinho que estava ali, né? Sim, com certeza. E outra coisa que eu fico pensando também, assim, em relação é porque eu fiquei pensando que isso a gente fala muito desses casais jovens, mas também tem casais que estão casados há anos, assim, e tem muitas dessas questões que a gente está falando aqui, tá? Então, Ah, assim, é como a gente falou, isso não é específico desses relacionamentos, mas está mais presente de fato neles. É, outra parte que pega muito, apesar de ser casais que são jovens, né, de estarem há menos tempo juntos, é a questão sexual, né? Porque muitas vezes, se o casal tinha relações sexuais antes, né, no namoro, antes de morar juntos e tal, isso pode mudar também, né, quando passa a morar junto. Por tudo isso que a gente falou, né, as demandas mudam, tem mais obrigações, né? Então, tem uma maior sobrecarga, né, de todo mundo ali nas tarefas de casa e tudo. uhum. Então isso também pode ser afetado ali na relação sexual, né? E aí não é que isso não é importante. É importante, né, que se tenha isso, a gente sabe, como isso também aproxima o casal, né, como isso é importante para a relação, mas ela pode deixar de ser como era antes, né? E aí vem essas queixas do tipo, ah, mas não era assim antes no namoro, ah, não era assim quando a gente se conheceu. E não é mesmo, né? A gente está falando aqui que muda e eles precisam também ter essa consciência que muda as coisas, a relação muda, né? E aí essa questão Uhum. sexual também não fica de fora disso. Exatamente. E tem uma dimensão que eu acho que é um tabu quase igual esse da questão da sexualidade, que tem a ver também com a organização financeira, né?
e que a gente, enquanto sociedade, a gente fala muito pouco, acho que a gente não tem, às vezes a gente tem uma ideia de que é um assunto chato ou que é um assunto difícil, né, o que tem muito a ver com, sei lá, né, gênero, inclusive, às vezes só ficam os homens mais disponíveis para conhecer sobre isso, mas a gente está falando de uma coisa que cada casal vai achar uma forma, né, se vai ser conta conjunta, se não vai, se vai ser um responsável e o outro não, se vai gastar um salário e o outro guarda, não sei. Mas é importante que essa dimensão seja considerada como algo a ser discutido, né? E a gente tem vários exemplos de como isso pode não dar certo e pode virar, inclusive para outros momentos de vida, uma grande bola de neve, né? Então, nesse momento, acho que aproveitar que os dois estão juntos construindo, né, essa relação, isso talvez seja novidade para os dois, né? Da mesma forma, aproveitar para achar a fórmula que funcione bem para aquele casal, né? E não Sim. deixar que isso realmente vire um problemão no futuro, porque talvez agora isso não seja um grande problema, mas é um assunto que eu acho que é preventivo, inclusive, né? E não ter medo de falar sobre isso pode ser também algo que a gente pode trabalhar na terapia, né? E acho que a gente, enquanto terapeuta, também tem que se perceber para que a gente não se sinta invasivo, para que a gente não se sinta também inadequado na explanação desse assunto. Eu fiquei lembrando de alguns exemplos aqui, Amanda, que a gente já atendeu, que tiveram essa temática aí como assunto da terapia. Por exemplo, existem casais em que uma das partes, por exemplo, não trabalha. E aí, desde o início, existe um acordo que, né, é não verbal. Esse acordo é Uhum. da forma com que vai... É assim, sabe aquela história que vai acontecendo no automático? E aí, sei lá, a pessoa que, que paga pelo trabalho que faz, que paga as contas de casa, que faz todo o gerenciamento, e a outra fica de fora disso, né? E até a gente entender, assim, como que é para essa pessoa estar de fora desses assuntos, assim, né? Tem muitas pessoas que sentem que não podem opinar em nada, já que não recebem financeiramente pelo trabalho que fazem, ou que se sentem por fora mesmo, assim, sem ali conseguir negociar algumas coisas. Então, esse automático aí que vai vivendo, ele também vai gerando ali incômodos que não são verbalizados, ou às vezes que as pessoas também não têm nem consciência do tamanho do incômodo daquilo, né? Então, assim, independente da situação que seja, se os dois trabalham, se, né, remuneradamente, se uma das partes não recebe, isso precisa ser conversado, né? Às vezes a gente até sugere, né, Amanda, assim, faça uma planilha, de repente, né, das despesas, dos planos que vocês têm, o que vocês gostariam de fazer e tal. Então, assim, façam isso juntos, né? Mesmo que uma das partes fique responsável por gerenciar ali, sei lá, de repente pagar determinadas contas, mas que todo mundo seja incluído ali nesse Uhum. planejamento e nessa organização financeira, né? Que diz respeito É. ali ao casal. Na verdade, esse é um assunto recheado de conteúdo de outras gerações também, até porque a gente tem como exemplo a família que a gente nasceu. Então, a forma como esse dinheiro também era vivido e gastado, né, nas famílias anteriores impacta a forma como eu entendo isso. Então, usa cartão, não usa cartão, pode ter dívida, não pode, divide, não divide, faz poupança, não faz, aplica aqui, aplica ali. Tudo isso, quais são as prioridades de gasto e tal, tudo isso a gente traz de alguma forma, e aí essa é outra negociação, né? Como a gente falou que é muito importante de ter agora, para que essa família encontre o seu novo jeito, né, de fazer, que pode ter a ver com exemplos de um, exemplos do outro, mas que também pode ser uma terceira via. Então, quando a gente fala sobre isso, certamente a gente está falando de outras coisas, né, de outras heranças que não só essas financeiras de fato. Sim. E aí, lembrando ainda, pensando ainda nessas coisas das divisões, né, das tarefas, né, eu fico pensando assim, como também a gente pode auxiliar esse novo casal nessa divisão das tarefas domésticas, né? Ainda mais agora, em momento de pandemia, que isso aumentou ainda mais, né? Muitos casais aí, muitas relações, como que isso pode ajudar? E aí, pegando exemplo de outros casais que a gente já atendeu, né? Tem várias formas de fazer isso, mas uma que a gente gosta bastante é que eles façam uma lista mesmo do que tem que fazer, sabe? Assim, do que tem que fazer em casa, do mínimo detalhe, assim, até tipo descer com lixo, que não é detalhe, mas enfim, mas descer com lixo, quem vai descer com lixo, quem vai, né, varrer, quem vai, enfim, quem vai fazer cada tarefa, o que tem para fazer,
e que depois disso eles consigam fazer essas divisões de tarefas, né? Então, às vezes, um tem mais habilidade ou tem mais afinidade com uma tarefa, então beleza, né? E aí fazer essa divisão de uma forma mais igualitária para não sobrecarregar ninguém nas tarefas. A gente pode sugerir que façam essa lista e depois, não sei, tem gente que gosta de colocar na geladeira, de repente, né? Os dias, o que tem que fazer, num lugar que fique visível, né, Amanda? Ou usar aplicativo, tem vários aplicativos aí de listas, né, de tarefas que dá para fazer, que manda até notificação do que você tem que fazer no dia. Eu acho que a gente também conhecer o casal que a gente está atendendo é importante para ajustar essa tarefa de acordo com quem a gente está atendendo. Então, a gente já teve um caso em que havia uma competição implícita ali, assim, e que a gente a gente fez uma planilha e que a gente sugeriu de forma um pouco irônica até, assim, né, provocativa, que eles começassem a pontuar, né, a marcar de forma que a gente visse os pontos, assim, né. E aí isso evidencia muitas coisas, né? Só a disponibilidade deles de fazer ou não isso, né? Ou de estranharem e falarem sério, né? E aí, às vezes, não fazerem, pode ser exatamente o efeito que a gente quer, inclusive, deles acabarem não precisando mais ver esses pontos, mas continuarem vivendo e fazendo as coisas, né? Então, nem toda tarefa que a gente faz, a gente espera exatamente que ela seja cumprida, assim, né? Evidencia o tanto que um faz, de repente eles lembram de outras coisas, ou eles não fazem aquilo, mas eles começam a ter outro tipo de proatividade. Então, a gente também perceber quem que a gente está atendendo pode ajudar nesse sentido, né? De qual combinado faz sentido. Exatamente. E aí também, nisso tudo, também é importante a gente entender a história desse casal, que é o que a Amanda estava falando, assim, né? Do que trouxe cada um de cada família, né? Das heranças, tudo isso ajuda a gente a entender também esse modo de funcionamento em todos esses aspectos, né? Outra questão é que, por incrível que pareça, assim, talvez seja até mais comum nos casais com filhos, né? Mas que ainda assim aparece nos casais que não têm filhos, são ter esses momentos de proximidade mesmo do casal, né? Assim, essas queixas de não ter momentos de que eles estão juntos enquanto casal, assim, sabe? Ou porque a rotina do dia a dia ali impede, né? A correria do trabalho o dia inteiro, e aí chega à noite talvez tem que fazer alguma obrigação, alguma coisa, assim, né? Mas a gente pode ajudar eles a tentarem estabelecer dentro da rotina ali pequenos momentos para eles estarem juntos, né? Então a gente gosta muito de sugerir assim, os momentos de refeição, né? Sentar à mesa para fazer uma refeição, isso é super importante, sem uso de telas, né? Então, assim, sem televisão, sem celular. Isso são momentos que a gente pode sugerir para eles, para que eles consigam estar juntos de uma outra maneira, né? Conversando, estando mais próximos, né? Exatamente. E é um desafio, muitas vezes, nosso, né? E eu acho que é importante a gente, enquanto terapeuta, entender qual que é a dimensão que as telas, por exemplo, têm, né? Para que a gente fale isso não só com propriedade do ponto de vista técnico, assim, da gente entender o que significa as pessoas estarem juntas, mas estarem aparentemente em outro lugar, né? Não estarem ali inteiramente, mas da gente, inclusive, entender a dificuldade que às vezes cumprir esses combinados, né? Assim, então, eu acho que é isso, né? E, de certa forma, eu acho que é um desafio casais jovens, no sentido de que a gente talvez tenha esse mito, né? De que no começo é tudo mil maravilhas, de que no começo é uma lua de mel eterna, assim, né? Mas eu acho que é muito desafiador, na verdade, né? É um momento em que a gente está tendo um investimento grande, né? Um trabalho grande, assim, para realmente traçar os caminhos que a gente quer percorrer, né? Enquanto um casal. Então, é um momento que acho que para a gente pode ser surpreendente, mas que tem sido, inclusive, comum, por exemplo, pessoas que namoram buscarem terapia, que ainda nem estão morando juntos, né? Então, é bem possível a gente encontrar esse perfil de atendimento, sim. E um último ponto para a gente fechar, Amanda, eu acho que tem que falar também, é como que a gente, enquanto terapeuta, também pode ser impactada ali por aquele atendimento, se a gente também está vivendo um momento parecido, né? Então, se você também está namorando, né, um terapeuta jovem também, ou está num relacionamento recente, morando junto, também tem que ficar atento ao que é aquilo que está sendo trabalhado também pega em você, para que você consiga, de alguma forma, separar,
né, aquilo ali e entender que aquilo é daquele casal e, se for necessário, você levar isso para a sua terapia. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente fazer a terapia, né, também fazer Uhum. supervisão aí nesse início de atendimento, justamente também para a gente identificar o que está pegando na gente, né, ainda mais quando são pessoas de uma faixa etária próxima à nossa e tal, muitas vezes alguma coisa pode engatilhar ali na gente. Então vale a pena também esse alerta para vocês todos colegas. É isso aí. Espero que vocês gostem. Tenham muito sucesso nos atendimentos de casais jovens. Tchau, tchau, gente.